aquilo que eu estou vendo, meu Pai, manifestar nas regiões celestes, nos ambientes espirituais. Então, isso eu discerno, isso eu vejo, isso eu capto e isso eu manifesto na Terra. Esse é o padrão pelo qual eu e você devemos nos mover. E hoje eu quero te dar um código, que é o código espiritual, sobrenatural, místico, a unção, para você quebrar com a lei da gravidade, quebrar com a lei da física, quebrar com a lei do natural, quebrar com a lei do normal. Existe alguma coisa na sua vida de saúde, na sua vida de finanças, na sua vida de família, de relacionamento emocional, espiritual? Existe alguma coisa que é impossível para você? Existe alguma coisa que é para você fora da realidade? Beleza. Então, a unção de hoje vem para quebrar esse julgo, para quebrar essa carga limitadora sobre o meu, sobre o seu, sobre o nosso pescoço. E debaixo destas atmosferas, debaixo destes códigos do espírito, no espírito humano, nós vamos nos mover com poder e glória, com poder e graça, nós vamos nos mover em níveis de ousadia, fé, unção, sobrenatural. Então, embora o assunto do texto do Antigo Testamento e o assunto do texto do Novo Testamento, as pessoas digam muitas vezes assim, puxa, mas eu não preciso disso, porque hoje em dia a ciência naval fez barcas, porta-aviões, submarinos. O fato é que por trás dela existe uma unção que quebra o natural e nos habilita a tocar e a experimentar o sobrenatural. A minha pergunta para você é: você está pronto para o sobrenatural? Você quer o sobrenatural? Se Deus operar o sobrenatural, legal, foi Deus que operou. Ou você quer assumir no seu espírito o comissionamento de se mover em milagres e corresponder à expectativa do coração de Jesus, glorificando a Jesus com prodígios sobrenaturais? Veja que eu estou falando de níveis de maturidade, de entendimento do mundo quântico, de entendimento do mundo espiritual, de entendimento dos textos bíblicos, não apenas como uma fábula, não apenas como uma mensagem bem intencionada, não apenas como um arrepio da coluna, não apenas como um ensino que pode ser que seja literal, ou pode ser que seja alegórico. Não, eu estou gerando alunos que assumam e recebam no seu espírito o comissionamento de manifestar sinais. Muito mais do que milagre, prodígios, muito mais do que cura de enfermidade, também a cura da enfermidade, mas coisas que mente nunca pensou, que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram, mas debaixo da glória de Deus, de repente, uma atmosfera de adoração, pedras preciosas começam a se manifestar. Uma atmosfera de adoração, de repente, cheiro de mirra começa a invadir a tua casa. Uma atmosfera de adoração, de repente, a amálgama da obturação dentária fica dourada. Não estou dizendo que precisa disso. Estou dizendo que tudo isso, na comunhão com Deus, é possível você tocar. E você não pode fazer do prodígio, não pode fazer de um sinal, não pode fazer de um fenômeno quântico de milagre da fé em Cristo Jesus um bezerro de ouro para idolatrar o milagre, para idolatrar o prodígio. Não. O prodígio é apenas um caminho, um meio de dar glória a Deus, de honrar a Jesus, de manifestar e glorificar o poder de Jesus pela instrumentalidade de um bando de comedor de arroz e feijão cheio de defeito, feito eu e você. Você está pronto? Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, versículo 7. Eliseu, com os seus alunos, com os filhos dos profetas, da escola de profetas que Eliseu presidia. Eles estão com um grande problema. É conforto, é alojamento, é hospedagem. Vamos ao texto, depois eu faço as considerações. Os filhos dos profetas, algumas traduções dizem os seguidores dos profetas, disseram a Eliseu: o lugar onde moramos, onde habitamos, contigo, é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão para que cada um de nós traga de lá uma viga e vamos construir um lugar mais amplo para morarmos. Vamos ampliar o alojamento do seminarista, dos alunos da escola de ativação profética. E Eliseu respondeu: ide. E um deles insistiu, dizendo: queres ir junto com os teus servos?
E Eliseu respondeu: eu irei, eu vou junto com vocês. Assim foi com eles, chegando ao Jordão, foram cortar madeira, mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, um lenho, um galho de árvore e jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: pega-o. Ele esticou a mão e pegou o machado de ferro. Simples. Estamos vendo um código e uma unção que se manifesta no mundo natural a partir de um espírito de um adorador, do espírito de um profeta, do espírito de um intercessor, em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, que pelo ministério dos anjos, pelo ministério do Espírito Santo de Deus, recebe um código para mudar a frequência eletromagnética do ferro, para quebrar a lei da força da gravidade, para quebrar as coisas naturais e normais e permitir que por alguns segundos, por alguns minutos, por algumas horas, ele tenha acesso a uma realidade sobrenatural. Então, você muitas vezes pode se decepcionar com Deus, você achar que você vai viver aqui na Terra o tempo todo no sobrenatural. Não vai. Você tem 1, 2, 3 horas, 7 horas de unção, de poder, de glória, mas depois você está cansado, depois você quer comer pizza, depois o que você quer é hambúrguer, depois você quer tomar um banho e ir para o hotel dormir, você depois quer tirar a tua mente dessa conexão de êxtase e voltar ao normal. Às vezes você fica 2, 3 dias em arrebatamento, glória a Deus pela intensidade do fenômeno, mas você ainda está num corpo natural, numa manifestação humana, e precisa comer, rir, contar piada, ser exortado, chorar, como qualquer ser humano normal. Às vezes o intercessor, o profeta, ele assume um peso de intercessão como se ele fosse já o arcanjo querubim, né? O Miguel, Rafael, Gabriel. Ele toma para ele um sentimento de culpa, porque às vezes ele está de saco cheio e não quer mais atender. E isso é perfeitamente normal. Qualquer profissão que você relaciona com humanas, médico, dentista, psicólogo, conselheiro, pastor, qualquer profissão que você envolve seres humanos, tirando a área das exatas, indo para a área de humanas, é normal você de manhã cedo ter 10 clientes para atender no consultório do psicólogo. Os 5 primeiros você vai atender com uma energia, com uma disposição, com uma intensidade. Os últimos 5 você vai atender mais cansado. É normal cair a produtividade. É normal aumentar a impaciência para ouvir o problema do outro. Assim também acontece com o pastor. Ele hoje vai atender 30 irmãos da igreja, cada um falando seus problemas. Os 15 primeiros vão ter uma qualidade de atenção maior. Os últimos 15 vão ter um limiar de tolerância e de paciência maior. Ele é um homem de Deus, ele é ungido e ele está na sua forma humana atendendo você. Quando você está num ginásio com 5.000 pessoas para orar, não pense em você que é diferente. Eu já orei por 5.000 pessoas durante uma vigília, durante uma madrugada no ginásio. Eu já impus as mãos na cabeça de 5.000 pessoas para orar. As primeiras 50 pessoas você ora, você revela, você entra no problema da pessoa, você intercede, você dedica 8, 9 minutos de oração por cada uma das primeiras 50 pessoas. Depois você começa a fazer oração de 3 minutos. No final você está fazendo oração de 1 minuto e meio. E as últimas 300 ou 500 ou 1.000 pessoas, você só faz oração de 2 segundos. Recebe, 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 vai embora, em nome de Jesus, vem cá, já recebeu, já está abençoado. Você está cansado, você está suado, você está fedido. Você é um homem de Deus. Você está cheio de comunhão com o poder do Espírito Santo de Deus, do seu espírito humano, mas você está na sua manifestação humana de limitações. Algo parecido está acontecendo aqui no texto. Eles estão cheios de comunhão com Deus. Eles agora estão indo resolver uma bronca, um problema, suprir uma necessidade. Mas eles seguem alguns princípios que nós não podemos quebrar. Primeiro, o fato de haver necessidade não quer dizer que deva-se fazer a solução da necessidade do jeito que você quer, do jeito como você acha melhor aí na sua cachola. Não.
Você deve solucionar essa necessidade dentro de um discernimento coletivo, dentro de um alinhamento coletivo. E sempre que envolve a fé de centenas, dezenas ou várias pessoas, existe um líder. Existe uma hierarquia, e isso é perfeitamente maduro, perfeitamente normal. Por que, muitas vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, o pastor, o profeta, o evangelista, o obreiro, o adorador, o intercessor, o operador de milagres se decepciona com Deus? Se decepciona com a igreja, se decepciona com o Espírito Santo, entra num quadro de apostasia. Porque no meio dessa pandemia, eu recebi dezenas de e-mails de pastores ou esposas de pastores falando que alguém da igreja ou alguém da sua família, do seu ministério íntimo, se suicidou. Por que pastores assumiram a sua homossexualidade, surtaram no meio da crise? Porque talvez eles estejam fazendo a coisa certa, pregando o evangelho, salvando almas, batizando pessoas, ensinando a palavra de Deus, fazendo a coisa certa, no espírito de independência, no espírito de orfandade. E eu sempre digo que o espírito de independência ativa o espírito de orfandade, que ativa um quadro mental de rebelião, o qual a Bíblia diz que é pior do que o pecado de feitiçaria, e termina num processo final de obstinação, que é semelhante ao pecado de idolatria. Ninguém nasce obstinado, ninguém nasce rebelde. Você se torna rebelde, você se torna obstinado como um produto de inúmeros ciclos de iniquidade mal resolvidos, de mal trabalhados dentro de você mesmo, com Deus ou com as pessoas ao seu redor. Imagina que esses caras estão fazendo a obra de Deus, cheio de boas intenções, expandindo a casa do Senhor, construindo o templo da igreja, expandindo o alojamento onde os filhos dos profetas moram, e não tivessem consultado Eliseu, e não tivessem se submetido ao comissionamento de autoridade espiritual, de autoridade pastoral do profeta Eliseu. Deus falou comigo e eu agora vou cortar a madeira do Jordão e eu agora vou ampliar o alojamento em que os filhos dos profetas moram, dormem, porque lá está muito desconfortável. Deus deu um crescimento numérico e agora nós temos que ampliar o alojamento. Ok, não estou dizendo que não é justo. Eu estou dizendo que, embora seja justo, embora seja para o reino, embora seja espiritualmente correto, eles tiveram o princípio espiritual de obedecer e agir no Jordão debaixo de uma supervisão pastoral, de uma supervisão profética, de uma supervisão apostólica. Ou seja, eles estão fazendo a coisa de Deus no espírito de um discernimento coletivo. Eles não estão fazendo a coisa certa na fé individual deles. Eles estão fazendo a coisa certa debaixo de um comissionamento de hierarquia, de autoridade e numa manifestação de fé coletiva. Essa supervisão pastoral de Eliseu abre no mundo espiritual uma potencialidade de que quando as coisas começam a dar errado, o sobrenatural de Deus aconteça. Por que muitas vezes as coisas deram errado no meu ministério e eu esperei pelo milagre e o milagre financeiro não aconteceu? Porque eu estava me movendo no espírito de independência. Porque, embora eu fosse de Deus, eu era um órfão. Eu estava operando na minha fé. E operar na sua fé não funciona. Moisés operou na sua fé até o ponto que ele viu a terra e não conquistou a terra. Morreu do lado de cá do Jordão e não pisou na terra de Canaã, que tanto ele lutou para conduzir o povo a isso. Josué já não operava numa fé individual. Josué já levava o povo inteiro a jejuar, a orar junto com ele e a marchar ao redor de Jericó para que a manifestação da fé coletiva de todos eles operasse aquele resultado de derrubar as muralhas de Jericó. Um outro nível de discernimento coletivo. É perfeitamente possível você fazer as coisas de Deus e quando tudo der errado, você está órfão, você está sozinho. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, não lute sozinho. Faça parte de uma família. Talvez você chegue ao discernimento e à conclusão de que eu não sou o cara para te mentorear. Glória a Deus. Quem disse que eu sou o melhor? Quem disse que eu sou a última bolacha do pacote? Quem disse que eu sou a última Coca-Cola do deserto? Eu sou chato, eu sou esquisito, eu sou temperamental, eu não tenho jogo político depois de tantos anos de ministério como eu tinha no início do meu chamado. Eu não tenho a tolerância com o religioso que está chegando como eu tinha no passado. Pergunta para a Beloca.
cachorrinho aqui de casa? Pergunta para minha esposa, ela te dá a lista de defeitos em ordem alfabética, indexada por data, crescente, decrescente, o relatório do Excel, umas 20 folhas da impressora. E nem quero eu maquiar os meus defeitos para vender a ideia de supercrente ou a ideia de um fanfarrão triunfalista. Não, eu quero ser o que eu sou. Amor, amor, se identificou no Espírito, seja bem-vindo. Não se identificou no Espírito, seja feliz, o Senhor te conduza com a mesma alegria que eu estou te abençoando. E Ele vai te conduzir a uma escola, a um pai, a um líder, a uma paternidade espiritual, que quando tudo der errado na tua vida, que quando o machado cair no fundo do Rio Jordão, faça o fenômeno flutuar, faça algo quântico acontecer, entendeu? Eu tenho visto, no meio dessa pandemia, igrejas associadas, ligadas e aliançadas conosco, comprar terreno, ganhar terreno, edificar tijolos. Aqui na Paraíba, lá em Santarém, estava conversando hoje com o Eliseu, em Goiás, não comprou o templo, é alugado, mas conseguiu fazer uma reforma caríssima, linda, de excelência. Tenho conversado com alguns irmãos de Santa Catarina, alguns irmãos na América, conseguindo assim avançar no meio das circunstâncias mais difíceis. Eu não posso encontrar uma outra explicação para isso, não ser uma unção que Deus manifestou de uns 9, 10 meses para cá. Acho até que o Wellington, a Lívia também lá em Guarulhos, estão tendo experiência deles, saíram de um templo alugado na Vila Fátima, foram agora para o São João, mas estão construindo algo de excelência para a glória de Deus. Essa unção pegou e está se manifestando em vários, não vou dizer todos, mas em muitos. Alguns pastores não estão construindo igreja, mas conseguiram comprar a casa própria deles no meio do caos da pandemia. Quando outros estão se suicidando, quando outros estão adulterando, se divorciando, assumindo o seu homossexualismo, eu tenho visto pessoas simples, com defeitos, com limitações, conseguir trocar de carro, conseguir coisas assim extraordinárias. Como é possível isso? Uma linguagem, uma visão, uma honra e, acima de tudo, uma evidência visível de uma unção invisível que faz machados flutuarem. Se você serve a Deus, se você adora a Deus, se você não está vendo o machado flutuar, eu não quero te fazer se sentir culpado. Talvez não seja o tempo, talvez não seja o modo, talvez seja um desalinhamento de princípios, onde você tem que ser sincero com você mesmo e buscar se há algo que esteja bloqueando esse sobrenatural de Deus, no estado emocional, psicológico, do espírito de orfandade, de independência, de rebelião ou de obstinação. Mas eu acredito que é possível você não ter nenhum desses 4 problemas e também não ter medo, porque o medo também bloqueia as manifestações de fé, né? E ainda assim estar vivendo a resistência do cosmos, a resistência de um mundo corrompido pelo pecado, e o mal está ao nosso redor. Durante esses últimos meses, anos, nós temos visto feitiçarias e orações, e mídia, e internet, e Hollywood, vomitando o seu lixo para encher a nossa mente, a mente das pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor, contra o Espírito Santo, contra a comunhão com Deus, com a palavra de Deus, ou com o relacionamento com a igreja local. Às vezes, tudo isso gera uma egrégora da maldade que tem que ser rompida. E sozinho, não estou dizendo que é impossível romper, estou dizendo que é difícil. Em uma escola, em uma equipe, fica mais fácil. Eclesiastes fala, prepara-te para o dia mau. Bom, o dia mau chegou na vida do Severino. Severine é um aluno da escola de profetas do profeta Eliseu. E ele escovou o dente, penteou o cabelo, passou gel na sobrancelha, foi na casa do irmão Florisvaldo e pediu para o irmão Florisvaldo: irmão Florisvaldo, me empresta o seu machado, que eu vou cortar uns galhos e uns troncos de árvore para ampliar o alojamento do seminário, da escola de profetas, aonde os filhos dos profetas dormem. E o irmão Josivaldo, né? Esqueci até o nome do irmão agora, da ilustração, emprestou para o Severine, emprestou para o Severino um machado. Você não faz ideia do que é ter um machado na antiguidade, cara. Ferro fundido é caro. Sabia que durante esse período bíblico, os capitães, os líderes de exército iam para a guerra com espada? Milhares e milhares de soldados iam para a guerra com pedra e pedaço de pau? Porque não era a era industrial,
porque não havia linha de montagem. Fundir um machado, nesse momento da história da humanidade, era caro. Ter uma ferramenta cortante como o machado, tanto era caro, que os filhos de profetas inscritos na escola de profetas de Eliseu não tinham dinheiro para comprar. Tiveram que pedir emprestado. Porque nesse momento da história da humanidade, fundir ferro era uma coisa top, top, top. Semelhante a você ter dinheiro para comprar uma máquina de raio laser nos dias de hoje. Quanto custa um equipamento de raio laser nos dias de hoje? Mais ou menos essa proporção que você tem que fazer no teu cérebro. Ele pediu emprestado para fazer a obra de Deus. Ele está cheio de boa intenção, fazendo a obra de Deus, e tudo está dando errado. Você já se sentiu assim? Becker, eu estou obedecendo ao meu pastor e tudo começou a dar errado. Eu sei que a primeira possibilidade é que o teu pastor é um imbecil e não sabe o que ele está liderando. Mas talvez ele não seja um imbecil, talvez ele seja um homem de Deus, ungido, que está dando a palavra certa, a direção certa. Tanto você quanto a tua igreja estão apenas cercados de uma egrégora, de uma atmosfera, de uma redoma de maldade, de dúvida, de incredulidade, de medo. Talvez vocês estejam no fluxo da vontade perfeita de Deus, rompendo com a resistência do território, rompendo com a resistência de uma geração corrupta, de uma multidão de milênios sendo programados na escola, no Netflix, no YouTube, até a primeira experiência homossexual para depois decidir se são heterossexuais. Talvez você só esteja lutando contra a correnteza do oceano. E você está cansado, e você está de saco cheio, e você começou a questionar a Deus, você começou a questionar a justiça de Deus. E a síndrome de Asaf, que entrou na mente de Asaf para comparar a prosperidade do ímpio com a prosperidade dele, entrou na sua mente. Eu acordo cedo, eu jejuo, eu oro, eu não adultero, eu não fumo maconha, eu não tomo cerveja, mas tudo está dando errado aqui na minha vida. Religioso moralista. Tão longe de uma revelação do Pai. Tão longe de uma experiência mística e sobrenatural com a glória de Jesus, com a glória de Deus. Mas continua remando, não desiste, continua pedalando na nata. Daqui a pouco essa nata se torna manteiga e você ia morrer afogado. Agora você tem uma manteiga para subir em cima e pular para fora do balde. Não para de mexer os braços, não para de pedalar, não para, mesmo que você não esteja vendo o propósito, jejue, mesmo que você não esteja vendo o resultado, ore, mesmo que você não esteja vendo o resultado, clame, mesmo que você esteja meio frustrado, questionando, continue ofertando, porque se ofertando está ruim, imagina a hora que você parar. Uma hora, essa influência cósmica da maldade na sua mente ou nas circunstâncias ao redor da sua vida vai romper, vai quebrar. E quanto mais unido em uma escola de profetas, numa oração e manifestação de fé, fluxo de unção coletiva você estiver, mais fácil de romper do que sozinho. E não estou dizendo que é impossível de romper sozinho. Reconheço que é possível romper sozinho. E reconheço que a estatística matemática mostra muitos soldados genuinamente de Deus morrendo nessa batalha espiritual ao longo do processo. Também não vou fazer terrorismo aqui, chantageando você, dizendo, você vai morrer, você vai caminhar sozinho, tem que caminhar comigo para que você se dê bem. Também não vou fazer essas imaturidades da alma que normalmente as redes apostólicas neuróticas fazem. Não. Você pode romper sozinho. Mas você pode caminhar e lutar em equipe, fazer parte de uma família. Por que deu certo a oração de Eliseu por este aluno da escola de profeta? Porque ele honrou a liderança de Eliseu. Ele não está ali fazendo o bem a partir da telha, da cabeça, das ideias, das minhocas da opinião e da vontade pessoal dele. Não, ele está fazendo algo debaixo de um comissionamento. Ele não foi pedir autorização. Eles não discerniram junto. Eliseu não disse, vai. Ele ainda não insistiu, Eliseu, eu não quero te obedecer. Eu quero te obedecer e quero te obedecer em comunhão contigo. Vem junto conosco, Eliseu. Esteja junto, esteja próximo, esteja supervisionando o que nós estamos fazendo. Eliseu aceitou ir junto, acompanhar, desceu às margens do Jordão para supervisionar aquele trabalho. No mundo, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A fé de vocês em Jesus faz com que cada um de nós possamos ter a nossa vitória. Agora, se isso se manifesta de uma forma individual, glória a Deus. E se isso se manifestar de uma forma coletiva, certamente será mais intenso. Certamente terá um fator catalisador extraordinário, maravilhoso, entendeu? Bom, Eliseu ora, o machado flutua,
um anjo, uma unção, uma frequência eletromagnética faz com que a lei da gravidade, o natural, seja quebrado, e isso abre um portal por segundos, por minutos, para eles acessarem o sobrenatural. Hebreus fala que na atual dispensação de graça, o Senhor abre janelas da era vindoura, onde esses sinais, esses prodígios, esses milagres da era vindoura se manifestam aqui agora. O mundo quântico tenta explicar isso. A física quântica tem equações matemáticas para isso. Daqui séculos, a física quântica terá máquinas, equipamentos para reproduzir isso. Mas aquilo que um dia a física quântica vai tentar explicar e sistematizar, os adoradores, os intercessores, os profetas, os ingênuos, os indoutos, os iletrados, mas com o coração quebrantado, espírito contrito, pela viva e íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, já experimentam há centenas ou milhares de anos, desde a antiguidade até os dias de hoje. Esses fenômenos não cessaram, esses milagres não acabaram, Deus nunca deixou de operar milagres, Deus não operou milagres na era apostólica para dar testemunho do ensino apostólico. Deus sempre operou e sempre continuará operando prodígios e milagres, porque milagres, sinais, curas, libertações, fenômenos quânticos sobrenaturais são o DNA de um reino divino que se manifesta no meio do caos pecaminoso da Babilônia terrena e faz com que o que está desalinhado seja corrigido, o que está fora do propósito, fora do prumo, seja colocado em ordem. E o Éden original seja restaurado. Até que cheguemos a uma manifestação plena de um milênio, onde crianças vão brincar com serpentes e não serão picadas, aonde o leão vai comer capim com a ovelha e toda o instinto homicida e toda a nossa pirâmide alimentar terá sido realinhada e restaurada ao modelo original de Adão e Eva no Éden. Bom, enquanto esse milênio, essa plenitude não se manifesta, cabe a mim e a você nos manifestarmos cheios de glória como filhos maduros para resplandecer a glória do Pai através da instrumentalidade cheia de defeitos, vasos de barro, porém cheios da excelência da unção e do poder divino. Poder de Deus operando em nossas fraquezas, em nossas misérias, em nossos medos, em nossas dúvidas, em nossas incredulidades, em nossas rebeliões, em nossas obstinações, em nossa orfandade, em nossa independência, ok? A luz do Evangelho se manifestou, eu me posicionei, tomei uma decisão, começo a trabalhar esta área de fragilidade para aperfeiçoar. Não se frustre se na primeira, segunda, terceira tentativa você não conseguir e você tiver uma recaída e se alimentar de pornografia. Procure alguém, ore, desabafe, chore, confesse uns aos outros as vossas culpas e serão curados, serão sarados, serão libertos, serão fortalecidos, serão vivificados. Maior é o poder de Deus que opera em nós do que o Espírito que opera no mundo. Serão ativados profeticamente e receberão dos céus as ferramentas espirituais necessárias para corresponder com a sua identidade, com o seu destino, com o seu chamado, a frutificar no reino. Frutos que permaneçam e que glorifiquem a Jesus. Amém. Essa estrutura, essa experiência e essa unção que o Pai manifesta através da instrumentalidade de Eliseu no Antigo Testamento, ela é maximizada, ela é potencializada, ela é catalisada milhares e milhares de vezes mais no Novo Testamento. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, em Mateus, eu acho que é capítulo 14. Deixa eu ver aqui. Mateus, alguma coisa. Mateus, capítulo 14, versículo 20 em diante. Você vai ver o mesmo código, você vai ver a mesma unção, você vai ver os mesmos anjos que auxiliaram e ministraram o fenômeno quântico da frequência eletromagnética, do ferro, do machado mudar e por alguns segundos flutuar, vencendo a lei da gravidade. Você vai ver o mesmo fenômeno acontecendo agora no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento não é o machado que Jesus vai fazer flutuar. Não é o machado que vai quebrar a lei do natural. Não é o machado que vai quebrar a lei da gravidade. No Novo Testamento é o próprio Jesus que vai adorar, que vai entrar em comunhão com o Pai, que uma bolha quântica de
eletromagnetismo sobrenatural, ativado pelos anjos. Os anjos de Deus possuem essa fórmula matemática. Os cientistas vão receber daqui a 300 anos, mas os anjos de Deus possuem essa fórmula matemática milênios de anos lá atrás. Eu sei que a frequência eletromagnética do corpo de Jesus muda. Não sei se é um raio de 3 metros, um raio de 30 centímetros, um raio de 15 metros ao redor de Jesus, que essa bolha de eletricidade, essa bolha quântica de vencer a lei da gravidade, de andar no sobrenatural e romper com a lei da física, do natural, mas eu sei que Jesus andou sobre as águas. Então te prepara, porque no final dessa palavra nós vamos orar. E se Deus não abrir o mar vermelho para você atravessar a seco, Ele certamente vai te fazer romper em fé e andar sobre as águas. Assim como o machado flutuou, Jesus caminhou sobre as águas e o natural vai ser rompido, vai ser golpeado, vai colidir. O natural das circunstâncias problemáticas de câncer, de enfermidade, de dor, de demônio, de medo, de dúvida, de bancarrota, de falta de dinheiro, de divórcio, de adultério, sei lá o que está te bombardeando aí, no meio de uma janela de pandemia, no meio de uma temporada de desonra humana e natural, esse natural vai colidir com o sobrenatural, com a unção que quebra o jugo, com um poder quântico, ao ponto de fazer você andar sobre as águas. Se Jesus andou sobre as águas, você devemos ao menos tentar. Pode ser que a gente não consiga, né? Eu não andei sobre as águas ainda, mas já multipliquei arroz, lata de milho e peito de frango. Tanto quanto Jesus multiplicou pão e carne. Já vi esse fenômeno acontecer. Já vi água da panela da água multiplicar e mais de 400 pessoas beberem dessa água e sobrar no final. Já vi algumas vezes alguns fenômenos quânticos, não todos, mas entendo que é uma chave, é um princípio, é uma espinha dorsal que vai se repetir agora, no Novo Testamento, a mesma experiência de 2 Reis capítulo 6, que os alunos da escola de profeta de Eliseu tiveram nas margens do Rio Jordão. Vamos ver? Mateus capítulo 14, versículo 20 em diante. Todos comeram e se fartaram, recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e a ir na frente dele para o outro lado, para a outra margem, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Veja que Jesus começa a apresentar aqui um quadro emocional, um quadro psicológico de fadiga de compaixão. Jesus está num quadro de fadiga de compaixão. Jesus está começando a ficar de saco cheio. Jesus está operando em milagre, ele está operando em sinais, ele está debaixo do lamaçura enterrada, a glória de Deus, e Jesus está cansado. Jesus alimentou uma multidão, Jesus manifestou e presenciou um fenômeno quântico de multiplicação de pão, de multiplicação de peixe. Ele ora, dá ações de graças, reparte, e através das mãos dos apóstolos, o fenômeno acontece na mão dos apóstolos, ou seja, a unção que está sobre um líder sendo ratificada e ramificada em rede, através da instrumentalidade dos 12 apóstolos do Cordeiro. A mesma coisa acontece na escola de profetas de Eliseu. Eliseu recebe verticalmente algo de Deus e comunica isso para os seus alunos. A mesma coisa acontece em Lucas capítulo 10. Jesus, ele ativa, ele imparte o que recebeu do Pai para que os alunos vão de casa em casa procurar os filhos da paz, manifestar shalom, curar enfermos, expulsar demônio. E agora, Jesus está numa atmosfera de milagres quânticos. Imagina que reunião gostosa não deve ter sido essa. Imagina que reunião prazerosa não foi essa. Ver os famintos comendo pão e comendo peixe. Acaba a reunião, Jesus está cansado. Jesus começa a apresentar na sua manifestação humana, porque ele se esvaziou da sua glória e agora está na forma de servo, na forma de homem como eu e você. Jesus agora está de saco cheio. Jesus agora quer ficar sozinho. Jesus agora quer contemplar o rosto do Pai. Jesus agora não quer orar uma oração poética e religiosa para impressionar Pedro, Tiago, João ou qualquer outro dos apóstolos. O que Jesus diz? Entra no barco e vaza. Vai para outra margem. Vaza. Mateus fala desse episódio, João fala desse episódio, Marcos fala desse episódio. Eu acho que Lucas não cita esse episódio.
Na narrativa de Marcos e de João, parece que eles param num outro porto e desse outro porto eles navegam até a margem do outro lado. Sabe que o Mar da Galileia não é água salgada, né? É água doce, é um lago gigante, mas como é muito grande, tem fenômenos de onda, de vento, de tempestade como qualquer outro. E eles estão obedecendo a Jesus. Essa parte interessante, diga, os apóstolos estão obedecendo a Jesus. O que Jesus falou? Entra no barco e vá para outra margem, me espera lá do outro lado. Já aconteceu isso com você? Você está obedecendo a Jesus e o barco está naufragando? Você está obedecendo a Jesus e tudo está dando errado? Porque eles estão obedecendo a ordem de Jesus e esse barco está sendo sacudido pelas ondas, daqui a pouco eles vão morrer afogados. Você já se sentiu assim? Você já questionou a justiça de Deus assim? Você já questionou o amor de Deus assim? Porra, Deus, eu estou te obedecendo. Qual é a tua? Jesus, tu mandou eu entrar no barco atravessar. Eu entrei no barco, atravessei. E agora que eu estou te obedecendo, tudo está dando errado. Você já escutou essa frase? Irmãos, antes eu ia para o puteiro, eu ia para o prostíbulo, eu cheirava cocaína, eu fumava, eu gastava, eu era milionário. Era coisa nenhuma, era infeliz. Torcedor do Corinthians, miserável. Mas aí o cara, com essa nostalgia da alma, fica dizendo essas bobagens, né? Que antes eu era feliz, eu tinha dinheiro, agora que eu sirvo a Deus, eu estou aqui comendo cuscuz com charque. Irmão, para de mentir para você mesmo. Para, né? Mas o cara, ele entra num impulso psíquico, ele fica preso agora no cativeiro emocional, em que ele começa a questionar Deus, começa a questionar Jesus. E é perfeitamente possível, porque existe uma teologia confusa e supersticiosa que diz que se você está obedecendo a Deus, tudo tem que dar certo, nada vai dar errado. E tem gente que faz o apelo, olha, venha para o altar, aceita Jesus agora, que depois que você aceitar Jesus, fizer uma oração de 30 segundos, 30 anos de semeadura do inferno vai acabar na tua vida. Vai crendo. Aceita Jesus e venha para a minha igreja, que você nunca mais vai ter dor de dente. Queria ter a oportunidade de bater com uma cinta na perna desse evangelista. Aleluia, glória a Deus. Então, os apóstolos, eles vão obedecer a Jesus e tudo vai dar errado na vida deles. Assim como muitos pastores, líderes, obreiros, no meio da pandemia, estão questionando a Deus ou questionando a justiça de Deus, porque o seu cérebro, a sua mente, entrou na síndrome do salmista Asaf. Asaf, do Salmo lá no Antigo Testamento, que compara a prosperidade do ímpio com a dele e questiona nostalgicamente a justiça de Deus. Cara, 90% para o diabo cortar você, derrubar você. Permitir que a tua alma chegue nesse quadro emocional é fazer um serviço para o mal, é facilitar as coisas para as trevas. Preciso orar usando a chave apostólica e tirar você desse cativeiro, tirar você dessa bolha quântica, desse pulso de amargura com Deus. Porque quando João Batista ficou amargurado com Deus, Salomé pediu e Herodes mandou decapitar a cabeça de João Batista. Não pode deixar chegar nesse quadro. Não pode deixar fermentar o fermento a esse ponto, porque existem linhas que para voltar atrás no mundo espiritual é muito esforço, é muito difícil. Nunca nada é impossível, mas o esforço é maior. O peso de resistência das trevas é maior, entende? Então não pode deixar chegar na ponta do precipício. É melhor botar a cabeça no lugar e a boca do pó e se voltar para Deus antes de chegar na beirada do precipício. Eu vou continuar a leitura do texto. Mais de 5.000 homens e mulheres comeram. Ele mandou a turma ir na frente. E versículo 24, ó, enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra, e o barco era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi caminhando ao encontro deles, andando sobre o mar. Se Eliseu flutuou uma chave, Jesus caminhou sobre as águas. É a mesma unção, é a mesma chave, é o mesmo código, é o mesmo fenômeno. É a mesma equipe de anjos que assistiu e ministrou pela oração de Eliseu, que está assistindo e ministrando agora por esse tempo de comunhão, em que Jesus ficou sozinho, contemplando a face do Pai. Entendeu? Ele recebeu uma unção, ele recebeu um fenômeno, ele recebeu um código, e agora ele está andando sobre as águas. Pronto. Quando estamos cansados, quando estamos de saco cheio, quando estamos num quadro de fadiga de oração, fadiga emocional, quando nós estamos semelhantes ao profissional de psicologia que já atendeu 30 pessoas e ainda tem que atender mais 5 pessoas, só Deus
para recuperar as nossas forças. Quando você é intercessor, que já intercedeu por 3.000 pessoas no ginásio, tem mais 2.000 ali, esperando que você ore por ele e resolva aquilo que 30 anos de imaturidade, frequentando a igreja, esquentando a bunda de igreja, já trocou de 5 denominações e não deu certo. Ele acha que você é o curandeiro, você é o milagreiro, você é o cara que vai resolver a imaturidade dele com um sopro e uma cuspida nos olhos dele. É uma sedução. Você se permitir esse papel da imaturidade, ou você levar ele a um choque de realidade. E levar as pessoas a um choque de realidade, às vezes, cara, elas te odeiam. Elas vão falar mal de você no Facebook, no YouTube. E você ainda vai continuar amando elas e sendo cada vez menos amado por elas, por causa dessa manifestação da alma religiosa imatura. Como resolver isso? Jesus ele está num quadro de fadiga, de compaixão, ao ponto dele querer ficar sozinho, não querer que ninguém faça sala com ele. Agora ele recebe de Deus, nesse tempo de oração, o renovo e a saúde emocional que eu e você precisamos receber no meio da pandemia. A saúde emocional que eu e você temos que receber para não abortar, para não apostatar, para não renunciar à nossa chamada, à nossa vocação, à nossa convicção e a voarmos mais alto, saindo Amém, da amém, pandemia amém. fortalecidos espiritualmente, melhor financeiramente do que antes. Isso é normal? Isso é possível? No mundo da matemática é impossível, mas no mundo quântico da fé, no mundo do espiritual, no mundo do sobrenatural, no mundo do divino, no mundo em que o machado de ferro flutue, no mundo em que Jesus anda sobre as águas, é possível andar sobre as águas junto com Jesus, sair do barco, se tiver um pouquinho de ousadia, um pouquinho de cara de pau, um pouquinho de insanidade, um pouquinho de fé, feito Pedro. Pedroca, Pedrão, Pedro, meu amigo, eu sou teu fã, cara. Não só porque você é sanguíneo, colérico, mas porque você experimentou coisas que a grande maioria teve medo de experimentar. E essa é a diferença do religioso, frequentador de templo, do adorador extravagante, do adorador profeta, do servo de Deus, do homem de Deus, do maluco de Jeová. Jesus se aproximando, versículo 26, mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, gritaram cheios de medo. Eu sei que a teologia de alguns protestantes que fracassaram no cristianismo da Europa, perderam a Europa por nova era e agora estão perdendo o continente europeu, o metro quadrado mais evangelizado da galáxia, para os muçulmanos. Eu sei que alguns teólogos desses dizem que não existe fantasma, que não existe demônio, que não existe diabo. Eu sei que eles ensinam isso. Mas agora, os apóstolos de Jesus estavam considerando a possibilidade de existir fantasma. Eu sei, eram pescadores supersticiosos, mas vendo Jesus sobre as águas, estavam considerando a possibilidade de ser um fantasma e gritaram com medo. O medo bloqueia a fé. O medo impede o machado de ferro de flutuar. Pode abrir, filha, fica tranquila. O medo impede Jesus de andar sobre as águas. O medo impede o dinheiro de brotar onde não tem dinheiro. O câncer de ser curado. O medo da morte faz com que o câncer te mate. Se você romper na sua alma, romper na sua mente, romper no seu espírito, primeiro, o espírito do medo, depois você consegue falar ao câncer. Vai embora em nome de Jesus e receber a sua cura. Então, esse quadro emocional, espiritual, psicológico pode paralisar um obreiro. O que a mídia está fazendo? O que a imprensa está fazendo? O que o YouTube está fazendo? O que Hollywood está fazendo? O que o STF está fazendo? Cercando o povo de Deus, cristão, conservador, e bombardeando a mente deles com medo. Medo. Porque o medo paralisa, o medo nos torna passíveis. O medo nos permite discernir o que o diabo vai fazer, mas não ter uma ação proativa de guerra contra ele. Ai, vou entregar na mão de Deus. Cagão, covarde, panaca de Jesus. Porque é assim que os religiosos pensam aos últimos milênios da era cristã. Transfere para o anjo Gabriel aquilo que Jesus comissionou em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, para mim e você fazermos cheios da glória do Pai. Pôr em liberdade os espíritos aprisionados, pôr em liberdade os elementares que estão vibrando, gemendo, sofrendo
com dores de parto, olhando por nós, esperando pela nossa manifestação cheia de luz, cheia de amor, cheia de poder, cheia de ousadia, cheia de fé, cheia de fenômenos quânticos e sobrenaturais. Que covardia acreditar que esses fenômenos não acontecem nos dias de hoje. Só aconteceram no primeiro século, mas hoje Deus não é mais assim. O fenômeno que se manifesta de milagre hoje não é do diabo, é de Deus. Acreditar nisso é assinar o atestado de panaca, é ser irresponsável, é fugir do que Jesus comissionou os seus discípulos, aqueles que creem nele, a fazer, é duvidar do ministério do Espírito Santo. E se você foi enfeitiçado com essas linhas de argumentação, com essas correntes de pensamento, é a tua noite de tomar a decisão de jogar esse lixo fora. E de receber a palavra de Deus, e de receber a unção de Deus, e de receber na tua vida uma unção que quebra o natural e te habilita a se mover com o teu espírito, na comunhão com o Espírito de Deus, numa esfera de sobrenatural. Não sei se você vai andar sobre as águas ou voar feito um pardal e se assentar em cima do fio de alta tensão. Não importa o fenômeno quântico. Não viva em torno dos fenômenos quânticos. Adore a Deus e creia que os sinais seguirão. Não viva correndo atrás de milagre. Adore a Deus e deixe que os milagres, os sinais e os prodígios se manifestem correndo atrás de você. Assim é a forma não neurótica de se relacionar com o ministério de prodígios e sinais no Novo Testamento. Bom, Jesus não era um fantasma. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tenham coragem, sou eu, não temam. Pedro, Pedroca, Pedrão, respondeu: se és tu, Senhor, ordena, permita, manda-me ir sobre as águas, caminhando sobre as águas aonde você está. E Jesus respondeu: venha, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-o, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Logo subiram para o barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus, este é o Hamashia, este é o Messias, este é o Cristo, este é o ungido, este é o que todos os profetas profetizaram até a manifestação de Jesus hoje. Bom, esse foi o dia em que o carpinteiro estendeu as mãos para salvar o pescador, porque o pescador estava com medo de morrer afogado. Estranho, né? O pescador é que entende do mar, o pescador é que entende do oceano, o pescador é que sabe mergulhar, nadar e se salvar, e o carpinteiro lhe estendeu as mãos para tirar da sua mente, da sua alma, do seu espírito, o bloqueio do medo. Como é que ele conseguiu caminhar alguns metros, alguns passos no sobrenatural, e depois ele voltou para o natural? Você já andou em glória, cara. Você já andou em unção, miserável. Traz à tua memória, corintiano, os milagres do passado. Não é esse o exercício que Davi faz quando tudo está dando errado e ele está quase blasfemando contra a justiça de Deus? Não é esse exercício que Davi faz? Esse é o exercício que eu e você temos que fazer no meio da pandemia. Quero trazer à memória algo que me dê esperança. Traga a memória cura. O milagre, aquela vez que você orou, aquela vez que você soprou, aquela vez que você jogou um copo d'água, aquela vez que você deu a palitosada de Jeová e a pessoa recebeu o milagre dela. Traga à memória esses testemunhos, traga à memória esses fenômenos quânticos do passado, traga à memória aquela vez que você recebeu uma profecia, a profecia se cumpriu. Traga à memória algo que no meio do caos, no meio da crise, no meio da confusão, possa gerar dentro de você fé, esperança, ousadia, amor. Por que Pedro naufragou? Porque tirou os olhos de Jesus, porque botou os olhos na circunstância, porque começou a alimentar a sua alma do medo, porque começou a alimentar das circunstâncias naturais e se afastou de uma atmosfera de circunstâncias sobrenaturais, místicas, gloriosas, divinas, entendeu? E esse defeito de Pedro é o meu defeito. Esse defeito de Pedro é o teu defeito. Essa imaturidade de Pedro é a imaturidade de todo homem e mulher de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que ainda possui carne, que ainda possui cromossomo, que ainda tem DNA, RNA. Tem dia que você acorda cheio de vontade de orar. Tem dia que você quer pegar a Bíblia, dar um tapa na orelha do anjo e pedir para o Espírito Santo: não me enche o saco, que eu não vou orar pelo problema de ninguém. Eles lá fora, com as necessidades de oração deles, que se enforcam num pé de goiaba. Mas aí você amadurece. Aí você põe a boca no pó.
Aí você olha para dentro de você e compara o teu sofrimento, a tua dor, com o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário do nosso lugar. E você diz, Deus me perdoa. Mesmo cansado, eu vou atender. Mesmo cansado, eu vou orar. Mesmo sem estar a fim de pegar avião para viajar, para pregar 5 dias e voltar com uma oferta ruim, eu vou fazer. Não pela oferta, não por mim, mas porque lá tem pessoas que não vibram na unção que eu vibro, que não se movem na glória que eu já recebi de ti, que eu já experimentei em Deus, e eu vou levá-las de um platô de unção para um novo platô de intimidade e comunhão contigo. Vamos lá, Deus, se tu for comigo, se o Senhor for na minha frente, eu irei com o Senhor. Só tão somente não me faça sair desse lugar, se a tua glória, se a tua cavote, se a tua presença não for comigo. Aí você esquece do comentário ruim do YouTube, da crítica do Facebook, do vizinho que olhou de cara feia para você. Você esquece do extrato da tua conta bancária e você se move numa esfera de Deus. Qual é a crise de todo profeta? É que ele sempre está trazendo à existência uma realidade futura no meio do caos. Você está falando de dinheiro endividado, você está falando de cura enferma, você está falando de abundância na escassez. Você está falando de amor, de perdão, com vontade de dar um soco no cara. Você está usando o teu espírito em comunhão com os filhos de Deus para trazer à existência uma realidade futura que ainda não existe, como se ela já fosse. Porque este é o ministério da palavra da fé. Eu creio, por isso eu falo. Se o milagre já tivesse acontecido, se a ovelhinha já estivesse comendo com o leão capim, não faria sentido nós sermos agentes manifestadores do poder do reino de Deus numa era corrompida pelo pecado. Exatamente, porque o caos está ao nosso redor, exatamente porque os demônios estão ao nosso redor, exatamente porque estamos cercados por uma nuvem negra de resistência ao avanço do reino de Deus, que muitas coisas nós vamos fazer vão dar errado, outras coisas nós vamos fazer vão ter resistência por um tempo, mas na perseverança, na oração e manifestação de fé coletiva vai romper. Por isso que muitas vezes o machado não flutua, porque nós estamos no espírito de independência de orfandade. Outras vezes não, já está resolvido o espírito de independência e espírito de orfandade. O machado não flutua porque estamos inseridos no meio de uma sociedade corrompida, de um povo impuro, de lábios impuros, e eu estou com a minha mente, com a minha psique contaminada por esse caos, por esse pulso psíquico do inferno que vomitou as nações como um tsunami nos últimos 15, 20 meses do planeta Terra. O fato do mal ter chegado, o fato do dia mal ter batido na nossa porta é inevitável. Mas como vamos reagir à dor? Vamos reagir à injustiça? Como vamos reagir ao pecado que eles praticaram contra nós? Isso determina quem nós somos em Deus. Jesus sofreu toda injustiça e absorveu todo o ódio, toda inveja, todo o vômito de Satanás. E Jesus reagiu e respondeu a essa carga de opressão demoníaca e injusta da forma mais bíblica, mais madura e mais extraordinária possível. Jesus tinha o direito de dizer, Pai, destrua eles, porque eles pecaram contra um injusto, e eles teriam sido destruídos. Mas Jesus respirou bem fundo e disse, Pai, perdoa, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E isso fez, e essa atitude, e essa decisão, e essa manifestação de fé de Jesus fez com que o diabo perdesse a força dele. Fez com que a morte perdesse a força dele. Fez com que o medo perdesse a força dele. Fez com que a injustiça perdesse o sabor da injustiça. Fez com que o mundo espiritual abrisse um portal para a ressurreição dos mortos. Se Jesus não dá essa resposta, ele não teria ressuscitado dentre os mortos. Teria sido mais um grande líder, um fenômeno da humanidade, mas não haveria antes e depois de Cristo. Ele ressuscita dos mortos, porque ele deu a resposta que ninguém teria dado. Ele se moveu num nível de sobrenatural, que o natural não era perdoar ou pedir o perdão de tanta carga de injustiça, de afronta, de humilhação, nudez, né? Que bombardeou a mente dele.
Mas Jesus não permitiu que esse lixo entrasse e se alojasse na sua alma. Muitas vezes eu permito que esse lixo se esconda na minha alma. Leva uma semana, um mês, para mim arrancar esse lixo fora. Não sou tão rápido, tão proativo como eu deveria ser. Você, às vezes, fica preso a esse sentimento anos, décadas, dias, horas, não importa. O fato é que isso tira a nossa violência no mundo da adoração profética, tira a nossa força diante de Deus. Isso faz com que você se achegue diante de Deus tímido, e o autor do livro de Hebreus diz para nós nos achegarmos diante dele com ousadia e intrepidez, crendo que ele existe, que é real, e ele dá presentes, e ele dá galardão. Talvez o presente que você precisa é Glória a uma chave do ferro Deus. flutuar. Talvez o presente que você precisa é andar Aleluia. sobre as águas. Talvez o presente que você precisa é romper com toda essa influência cósmica do medo. Você não vai morrer de Covid. O Aleluia. Covid é corintiano, vai catar coquinho lá nos quintos do inferno. O Covid não vai matar você. Agora rompe com esse pânico que a imprensa, que a mídia vomitou no teu cérebro. Porque o que Jó mais temia lhe sobreveio. Então, não traga no mundo quântico o Covid pelo medo, porque o medo dá autorização para ele te visitar e se manifestar. E se pegar o Covid? Ué, qual o problema? O machado caiu no fundo do oceano, você vai ser curado. Você não vai passar pelos sintomas que a maioria das pessoas passa. Amém. Você pode até bater lá na porta da morte, tão grave que foi teu Covid, mas você vai vencer, mesmo que aparentemente você não entenda como você está vencendo. Você vai ser curado. E você vai orar, expulsando o Covid dos outros. Expulsando esse espírito de morte, de medo, de ceifa, de colheita, seja lá o que for. Quero dizer uma coisa para você. A unção de Deus que opera em mim, que opera em você, que está sobre nós, é mais poderosa do que o espírito do sistema babilônico, do mundo, que prepara o caminho para a manifestação pública do anticristo que está caminhando ao nosso derredor. Ao nosso redor existem anjos de Deus, anjos guerreiros, anjos ministradores, anjos operadores de sinais. E peça essa noite anjos que façam levitar, que façam flutuar, que façam as coisas da lei da natureza serem quebradas para a lei do sobrenatural interferir na lei do natural. Seja na multiplicação financeira, seja na cura, seja na solução de uma causa na justiça, de um documento que está lá no cartório, seja qual for o tipo de milagre que você precisa. Cada um aplica no seu milagre, na sua necessidade. A unção, a chave, o princípio é o mesmo. Novamente, no Novo Testamento, eles estão obedecendo o líder. Eles não obedeceram Eliseu, e não estava dando tudo errado, mas porque estão conectados com uma unção, com uma autoridade espiritual, com um pastoreio, estão sob supervisão emocional e espiritual. O fenômeno quântico acontece na vida deles, lá em 2 Reis, capítulo 6. O mesmo está acontecendo no Novo Testamento. Eles estão obedecendo a Jesus, tudo está dando errado, eles vão morrer. O demônio de Gadara está se manifestando agora no oceano para naufragar o barco, impedir Jesus, impedir os apóstolos de chegarem na margem para expulsar o demônio de um cara pelado nos sepulcros, para impedir os demônios de legião entrarem nos porcos e os porcos se suicidarem no oceano. Nesse mesmo oceano que agora, nesse mesmo mar da Galileia que agora, eles estão quase afundando, quase morrendo afogados. O medo se levantou, a dúvida, a incredulidade. Abre a tua boca e começa a murmurar contra o líder. Abre a tua boca e começa a questionar a justiça de Deus. Abre a tua boca e começa a dizer, Jesus é um irresponsável mesmo. Ele ficou orando sozinho na montanha lá, porque já estava sobre um quadro de fadiga e de compaixão. Jesus estava cansado, Jesus estava de saco cheio. A gente devia ter ficado com Jesus orando lá na montanha com ele. Vai, libera uma palavra contra a tua paternidade espiritual, para ver se o que está ruim não fica pior. Não. No meio do caos, eles não desonraram a Deus. Eles não desonraram Jesus enquanto um líder humano supervisionando espiritualmente e treinando eles. Eles não estavam entendendo, eles estavam com medo, estavam confundindo Jesus com um fantasma. Mas eles queriam ver a glória de Deus. Quando Jesus entra no barco, ele fala à tempestade. Ele fala com o espírito de Euclipsepton, porque esse é o nome que Atos dos Apóstolos vai dizer ao demônio de tempestade no mar Mediterrâneo que naufraga o barco de apóstolo Paulo.
Lá em Atos fala o nome do demônio. Aqui na Galileia não fala. A diferença é que aqui eles estão no mar da Galileia e Paulo está no mar Mediterrâneo. Mas Jesus fala com o espírito da tempestade e manifesta a glória do Pai pela instrumentalidade do Filho maduro, pondo em liberdade todos os fenômenos meteorológicos de morte, de naufrágio, de prejuízo, de destruição. E o mar lhe obedece. Não é só Jesus que deve fazer isso. Eu e você temos que nos mover no mesmo espírito, no mesmo fenômeno, na mesma autoridade sobre os fenômenos da natureza. Amém. Jesus disse, vocês vão operar os milagres que eu opero e vão operar obras maiores. Se ainda você não experimentou isso, tranquilo, você se sinta culpado, mas tenha a expectativa de que um dia você vai falar e a tempestade vai te obedecer. Não bloqueie a tua fé dizendo que isso não é para os dias de hoje. Não. Gere uma janela de possibilidade de que um dia você vai estar com o teu espírito em íntima comunhão com os coisas de Deus e vai falar com ousadia e vai manifestar. Porque a glória, a excelência não é minha, não é tua, não é nossa. É dele, depositada em vasos de barro cheio de fissuras, cheio de trincas, cheio de defeitos feito eu e você. Mas ele determinou se revelar assim. Ele determinou interferir assim. Ele determinou se manifestar em nós, sobre nós, através de nós, assim. Novamente, no Novo Testamento, eles estão se movendo debaixo de uma supervisão pastoral. Eles estão debaixo de uma supervisão apostólica. Eles estão debaixo de uma palavra de um profeta. Jesus disse, entre no barco e vá. Ele está andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas porque era mais ousado, era mais apimentado, era mais corajoso do que os outros. Mas quando Jesus entra no barco, a tempestade tem que obedecer. O espírito de Gadara, do território onde eles vão atracar daqui a algumas horas, já estava tentando naufragar o barco para impedir eles de expulsar demônio para aquelas pessoas. Tanto Jesus foi rejeitado que os pecuaristas que criavam porcos pediram para Jesus sair do território e não receberam a manifestação de Jesus como Messias. Não receberam a manifestação de Jesus como Yeshua. Amaram mais os seus porcos do que Jesus e o que Jesus tinha para ensinar. Esse é um problema deles com Deus. Não rejeite o fragmento de luz que Deus já manifestou na tua história. Não rejeite a unção que Deus já liberou sobre o teu ministério. Ainda que você esteja sob pressão, ainda que você esteja oprimido pelo cão, ainda que a tua mente esteja cheia de pornografia, de ódio, de raiva, de dívida, de medo, de problemas de relacionamento com os outros irmãos da igreja, tenha sido rejeitado, tenha sido mal interpretado, tenha sido invejado, difamado, sei lá, cada um lambe a sua ferida e tem as suas crises. Mas apesar de todo esse lixo da alma humana, existe um Deus. Ele é real. Ele não se esqueceu de você. Quebre agora a fortaleza do medo, para que o medo que você mais tem não se manifeste e não venha sobre você. Foi o que aconteceu com Jó. Não permita que esse algoritmo se repita na sua vida. Pare de se comparar. Não caia na armadilha da síndrome de Asaf, se comparando e comparando a tua prosperidade com a prosperidade do ímpio, questionando a justiça de Deus, porque isso vai tirar a fé, vai tirar a ousadia, vai impedir você de desfrutar do amor de Deus. Faça uma análise sincera. Se o machado não está flutuando porque você está se movendo em independência, em orfandade, em rebelião e obstinação, então se arrependa. Talvez você não tenha nenhum desses 4 problemas. Apenas a resistência de Gadara. A atmosfera de demônios, juntos, guerreando e orando um pelos outros. Nós vamos romper com essa resistência deste tempo, desta geração, deste alinhamento global para receber o anticristo. Você e eu vamos juntos romper com isso. Ainda que ele se manifeste lá, aqui, na nossa vida, haverá provisão sobrenatural e milagrosa. Ainda que Jezabel esteja morando no palácio, aqui, o corvo, a ave de rapina, o urubu vai trazer pão e carne e você vai beber da água do ribeiro de Querite. Não passará fome, não passará sede. Deus continua sendo amor e você continua em crise, questionando e duvidando do amor de Deus, amargurado, ferido, machucado. Os 2 episódios, tanto de Eliseu quanto de Jesus, Antigo Testamento, Novo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, Mateus, capítulo 24, o sobrenatural interferiu. Porque apesar de não estarem entendendo a tormenta, o furacão, a tempestade, as circunstâncias demoníacas que estavam agitando ao redor deles, eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram
ligados debaixo de uma supervisão pastoral. Eles não guerrearam sozinhos. Entenda, o teu pastor, o teu líder, a tua cobertura espiritual, a tua paternidade não vai guerrear por você. Ele vai guerrear junto com você. Não transfira para o anjo Gabriel, para o querubim Miguel, aquilo que você perdeu na sua preguiça, no seu cansaço, na sua frustração emocional. Ninguém vai orar pelo teu problema com maior eficácia, com maior eficiência do que você. Ninguém vai orar pela tua doença com maior intensidade do que você mesmo. Nós te ajudamos, nós nos unimos em fé para contribuir contigo. Nós te treinamos, nós te levamos de um lugar de intimidade para uma nova dimensão de intimidade, de um lugar de experiência com cura para uma nova dimensão do ministério de cura. Nós fazemos isso. Mas ninguém vai orar pela tua necessidade financeira com mais intensidade do que você. Eu uno a minha fé à sua, mas você não pode parar de fazer o teu clamor, a tua oração, a tua intercessão, e achar que alguém vai orar por você porque você deu uma oferta de R$50. Eu sei que existe essa imaturidade na prateleira do supermercado, do consumo gospel, das rádios, dos programas de televisão nos dias de hoje. Eu sei. Fuja dessa imaturidade. Vamos guerrear juntos. Vamos guerrear como uma equipe. Vamos guerrear como uma família. Vamos lutar como uma escola de profetas. Um servindo aos outros na multiforme manifestação dos dons, da glória, da graça e do poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, inclusive na minha, inclusive na sua. Uma coisa importante, às vezes as pessoas dizem, Becker, eu te mandei uma oferta que você não respondeu, e nem vou responder. E nem vou responder. Não sei para que mandou para mim, manda para a Rosane. Depois, final do mês, ela alinha, ela organiza isso, eu subo o dia de jejum, de oração, vou para a montanha, aquilo que eu recebi organizadinho dela, eu vou apresentar diante de Deus, vou guerrear, vou orar, item por item, nome por nome, oferta por oferta, pessoa por pessoa, horas. É o meu dia de fazer isso. Mas se você esperar que eu seja um cara organizado, sistemático, para pegar, todo dia eu fecho esse celular aqui com uns 3.000 mensagens de WhatsApp sem ler. Sem ler. Quando eu vou ler? Nunca. Ou alguém querendo me vender filtro, alguém querendo me vender sapato, alguém querendo fazer propaganda, alguém querendo oração, alguém querendo... Esquece. Esquece. Um outro que está mais próximo, porque já tem um relacionamento, já tem uma comunhão, porque a Rosane disse, Becker, responde ele, responde aquele, atende aquele outro, a gente acaba interagindo entre uma viagem, entre outra, entre uma ministração, entre outra, a gente acaba achando o contato dele. Mas eu sei que toda semana fecha o WhatsApp com pessoas que assistiram um vídeo no YouTube e mandaram mensagem e não consegui responder. Não consegui. E ou eu paro para atender todo mundo no WhatsApp, ou eu saio com a minha filha para ter comunhão com ela. Saio com a minha esposa, saio com meus filhos. Ou eu vou ter um problema de falta de relacionamento aqui em casa, ou com os pastores da rede, que me ligam e precisam de aconselhamento, de discernir junto. Né? São 22 igrejas na rede. Ou eu atendo eles, ou eu fico respondendo curioso, crítico, gente que manda o WhatsApp para falar mal de uma aula, de outra coisa. Ou seja, eu não respondo. Se você mandou um WhatsApp para mim, eu te respondi um dia, glorifica de pé a igreja. Foi assim, fenômeno. Deus mandou eu te responder. Ou Deus não mandou responder, mas a Rosane disse, atende esse, atende aquele outro. Não fique chateado com isso. Não fique imaturo com isso. Receba essa palavra com maturidade. Você e Deus, sua guerra, sua oração, a sua necessidade, nós nos unimos com você, esse seu fluxo de intercessão, para liberar mais anjos, para liberar mais peso de glória, para liberar mais intensidade. Mas não transfira para nós aquilo que você e Deus precisam romper juntos. Nós te ajudamos a sair de um nível de luz, de um nível de glória, de um nível de unção e a subir a montanha. Nós estamos subindo essa montanha e você vai subir junto conosco. Mas é uma relação de comunhão. Eliseu não desceu lá para cortar madeira sozinho e ampliar o alojamento. Eliseu também não deixou eles descerem lá sozinhos, porque vai que acontece alguma coisa errada. Precisa de uma supervisão profética. Eliseu esteve junto, em parceria. É assim que as coisas funcionam numa igreja madura, num ministério saudável. Entende?
Você faz a sua parte, os líderes fazem a parte deles, e Deus honra, e Deus coroa essa relação de honra, essa relação de unidade, essa relação de amor. Mesmo que às vezes você não recebeu a resposta do teu e-mail, não recebeu a resposta do teu WhatsApp, você é coroado por uma glória, por uma unção, por uma intervenção divina, por um milagre de livramento, por uma provisão financeira. Claro que as informações que chegam a mim, organizados, sistematizados pela Rosane, eu cito nome por nome, pessoa por pessoa, um dia de jejum, um dia de consagração, 6, 8, 5, 4 horas, um dia rápido de oração desse, pelos dizimistas do mês, pelos ofertas do mês, 4 horas de oração no alto da montanha. Aí depois a gente faz um vídeo de 30 segundos para botar no YouTube e motivar vocês. Mas não ache você, não seja oportunista. Eu usei a Rosane de trampolim, agora eu não falo mais com ela, que eu falo direto com o Becker. Se lascou, irmão. Era melhor quando você falava com ela. Era melhor quando ela, entendeu? Ela é mais amorosa, ela é menos jacu do que eu. Ela é mais polida, ela é mais didática, ela é mais diplomática. Não, agora eu não vou dar o pé na bunda agora, vou desonrar a instrumentalidade da diretora da Escola de Ativação Profética, da Rosane, porque agora eu tenho o WhatsApp do Becker. Que lascou. Você e mais 3.000 pessoas que assistiram o vídeo da oração da manhã no YouTube, que mandam o WhatsApp toda semana e eu não respondo. É melhor manter uma relação de comunhão. A unção flui em rede. A unção vai tocar e vai operar aí na tua vida o resultado que você precisa. E você não precisa usar as pessoas para saltar por cima delas e chegar no líder, achando que o líder vai resolver. Esquece. Isso tudo é Babel, tudo é Babilônia. A religião faz isso. Oração poderosa do apóstolo. Cara, me pega num dia de mau humor para tu ver. Tu vai levar um pânico. E eu vou fazer a coisa mais transparente e mais sincera. Porque uma coisa que eu aprendi é não botar o véu de Moisés. Eu prego contra o véu de Moisés, não posso me relacionar com você usando o véu de Moisés. Quer você entenda isso, quer você se sinta escandalizado com isso. O problema é teu. Um dia você aprende a tirar o teu véu de Moisés, aí você vai entender a minha loucura, a minha grosseria, entendeu? A minha impaciência com tantas coisas que a religião enfeitiça a mente dos irmãos bem intencionados que vêm se relacionar conosco. Eu quero orar agora por um milagre. Eu quero orar agora para que o machado flutue. Eu quero orar agora para que você experimente o sobrenatural. Eu quero orar agora para que você rompa em fé. Eu quero orar agora para você andar sobre as águas. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, saia do barco. Sai do barco. Não espera o anjo te pegar no colo e te tirar do barco, que anjo não pega no colo e não tira do barco. Entende? É uma restauração emocional, é um bloqueio de medo que você tem que vencer dentro de você, mas é uma atitude de ousar, é uma atitude de tentar experimentar algo que você não experimentou ainda. E se der errado, repita. E se der errado, repita a terceira vez. Se der errado, repita a milionésima vez. Uma hora floresce, uma hora rompe. Você acha que a primeira vez que eu olhei para um paralítico na cadeira de roda, ele saiu correndo e gritando na igreja? Não, passei vergonha 56 vezes, orando por paralítico na cadeira de roda, e eles caindo feito uma jabuticaba, uma melancia no chão, assim, no azulejo da igreja. Olhar no olho do bando de religiosos dizendo, esse aí não tem fé para curar paralítico, esse aí é um idiota que não tem fé para curar tetraplégico. Realmente, eu não tinha. Depois de 56 vezes que eu passei vergonha, o primeiro andou. 9 de andar. Ainda hoje posso orar por alguém e não ser curado? Qual o problema? Vou parar de orar por causa disso? Não importa o nível de fé e ousadia que você está agora. Só importa aonde você vai chegar, em nome de Jesus. Amém. E é com essa disposição mental, é com essa atitude que você vai vencer a pandemia. Você vai vencer a depressão. Você vai perdoar quem não merece ser perdoado. Você vai pedir perdão daquilo que você tem que pedir perdão. Você vai fazer oferta de restituição. Você vai entrar em comunhão com Deus. Você vai vomitar todo o vinagre da amargura com o Espírito Santo. Você vai sair desse protocolo de profecia manipuladora, indução psicológica, que fala o que você quer ouvir, e vai receber a exortação que dói, gera desconforto, mas cura, liberta, vivifica, fortalece. Amém. E se você está num quadro de fadiga, de compaixão, vá para a montanha, passe uma madrugada sozinho, contemplando a face do Pai. Quem sabe você não anda sobre as águas depois disso. Foi assim que aconteceu com Jesus, no seu ministério, na sua manifestação terrena.
o machado vai flutuar e você ainda vai se alegrar, apesar da minha insanidade, apesar da minha loucura, apesar da minha linguagem politicamente incorreta, mas profeticamente bíblica. Pode ter certeza disso. Você está pronto? Feche os seus olhos. Abre o teu coração. Pai, agora em nome de Jesus, eu abençoo este homem, abençoo essa mulher, abençoo esse irmão, essa irmã, abençoo essa pessoa. Toda interferência cósmica na internet, no YouTube, nos meios de comunicação, caiam por terra agora. Visita essa casa, visita esse lar. Toma a chave de autoridade apostólica nas mãos e eu abro esse cativeiro emocional, esse cativeiro espiritual. Eu falo ao espírito guerreiro, ao espírito da guerreira, do adorador, do intercessor que está desanimado, ferido, sem esperança, sem perspectiva, bloqueado. Saia da tua caverna agora e suba na sala do trono. Entra no terceiro céu. Que a unção de Deus quebre o jugo. Que o Espírito de Deus ressuscite o teu espírito de adorador, de intercessor, de guerreiro, de homem e mulher de Deus. Eu trago à tua memória os milagres do passado para gerar uma plataforma de fé e esperança para o milagre do presente, para receber os fenômenos quânticos e sobrenaturais do agora. Te abençoo com esse código. Te abençoo com essa unção. Assim como Eliseu, assim como Jesus, você também vai liberar o sobrenatural de Deus e quebrar com as circunstâncias naturais ao teu redor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver como é que ficou esse vídeo. Lamento por esse delay de comunicação, esse problema técnico, mas de passo em passo, de fé em fé, nós vamos aprimorando. Amém. Não se esqueçam, lavem o pé, tomem leite com farinha antes de dormir. Abençoo vocês. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Rosane, é contigo. Pega um cajado aí. Muito obrigado. Honrado estar com vocês, tá? Nós que ficamos muito honrados, meu Deus. Aleluia. Eu achei assim tremendo a palavra, essa questão que ele falou, né? Que às vezes você está fazendo tudo correto, né? Está tudo alinhado, está de acordo com a vontade de Deus, mas a atmosfera ao redor, né? E que pode você sofrer. Aí então por causa disso, você vai dizer, poxa, mas eu estou fazendo a minha parte e tudo, por que que a situação está totalmente contra mim? Né? Então você tem um caminho, dois caminhos, ou você se vira contra Deus, ou você se rende a Deus, né? Mesmo diante, digamos assim, que você esteja sendo injustiçado, justamente por causa daquela questão dessa atmosfera que ele falou, dessa atmosfera que está no mundo, né? Mas mesmo assim você se rende a Deus, porque no devido tempo Deus vai te honrar, né? Eu acho assim que isso está ocorrendo comigo. Então, foi bem assim para mim, né? Eu louvo a Deus pela palavra. Ou seja, permanecer firme, adorando e louvando a Deus, independente da situação, né? Eu achei muito, muito forte. Glória a Deus.